Nós viemos lá de um tempo esquecido. Nós viemos pra contar do ocorrido da sucedido. Oxlerê, oxlará. Olá, tudo bem? Eu me chamo Pedro Torres, eu sou músico, ator, sou bacharel em música pela Universidade do Estado de Santa Catarina e também atuo na La Luna Cia de Teatro, um grupo que tem sede em Canelinha, que é onde eu resido atualmente. Eu sou Emily Barrossi, atriz, produtora e palhaça. Sou graduada em licenciatura em teatro pela UDESC e atualmente trabalho na companhia La Luna Cia de Teatro. Fui convidada pelo Pedro Torres, também integrante da La Luna, para fazer junto com ele o projeto Musicalidade Latino-Americana como instrumento de criação músico-teatral. Nesse projeto, eu, junto com a La Luna Cia de Teatro, a gente buscou investigar como que a música ela pode servir como provocadora na criação cênica. Por exemplo, num processo de criação de um espetáculo, de uma contação de história, de um trabalho cênico, como que a música ela não vem somente depois que o objeto já está pronto ou no meio do caminho, mas como que ela provoca desde o início. Então, a gente se propôs, a partir da musicalidade latino-americana, de um estudo de ritmos folclóricos, de ritmos tradicionais do continente, criar materiais cênicos. Criar dramaturgia, construção de personagem, voz, corpo, como que essa sonoridade, essa musicalidade, ela instiga a gente na construção de materiais cênicos desde o início. Então a gente se propôs a criar um disco, e que esse disco fosse um disco de cantação e contação de história. Um disco que ele dê conta de contar uma história toda, que é a história da lenda da Bela Grilo, que a gente tinha vontade de contar. Também fazer um treinamento técnico-musical com o elenco, e a partir desse treinamento gerar materiais para desenvolver numa oficina, que pode servir como material futuro para o repertório do grupo. E um material didático que se dê para usar para trabalhar com crianças, porque uma das vontades é instigar a identidade latino-americana no público infantil. Então, o nosso projeto foi uma pesquisa dentro desses ritmos latino-americanos, desse aprofundamento também do grupo dentro da linguagem da música, mas sem abandonar o lugar do teatro, né? E esse processo que permeava, a partir do lugar da musicalidade, essa construção de cena, de dramaturgia, né? E esse foi o nosso desafio, assim, que guiou essa experimentação. E eu acho que essa multilinguagem que a gente tem no grupo, ela tem muito que enriquecer os nossos trabalhos. Então, esse é um projeto que visa colocar uma lente, uma lupa, nessa característica que a gente tem da multilinguagem, e colocar o mesmo peso nas duas coisas e ver o que surge daí. Ver do que desdobra. Uma coisa está provocando a outra. A música está provocando o teatro está provocando a música. Quais são as portas que abrem nessa possibilidade? Uma das coisas é a vontade de se conectar com a identidade latino-americana. A gente percebe que no nosso imaginário da gente mesmo está muito embebido de várias referências, mas muitas poucas de países vizinhos. Às vezes países muito mais distantes, a oceanos de distância. A gente tem mais referência no nosso imaginário do que de países que dividem a mesma terra, o mesmo continente que a gente. A gente estava buscando, enquanto grupo mesmo, se identificar mais como latino-americanos, assim, e conhecer mais as histórias da nossa terra, né? Desse continente, assim. Porque muitas vezes a gente percebe que a gente conhece, parece que está mais apropriado de coisas que estão lá do outro lado do oceano do que as coisas que estão aqui nos países vizinhos, que estão aqui no nosso próprio país, né? Então era um desejo muito forte do grupo de fortalecer essa identidade.
E dentro dessa vontade que o grupo já vinha gerando, a gente descobriu também uma lenda que nos encantou muito, que é a lenda da Abuela Grilo, que é uma lenda de um povo indígena que se chama Aioreu, que fica ali nos países da Bolívia e do Paraguai. E essa lenda é uma lenda muito encantadora, que quando a gente conheceu, nos deu muita vontade de produzir algo que a gente pudesse contar essa história, assim. E aí o Pedro, né, propôs essa experimentação, então, para que a gente conseguisse unir essas duas vontades, assim, de pesquisar tanto essa identidade mais latino-americana e que se aproxima desse lugar da música, e também de conseguir trabalhar essa lenda que já estava reverberando aqui dentro do grupo, né? Eu acho que esses foram os desejos que mais impulsionaram, né? E aí, dentro disso também, acabou que a gente foi experimentando outras coisas que estavam pulsando aqui dentro do grupo, né? Que foi o teatro de máscara, que a gente levou também para essa experimentação, né? A construção dos personagens também foram muito baseados nas máscaras, que era algo que a gente estava pesquisando, assim. Então, a gente acabou juntando vários desejos e interesses de pesquisa que estavam dentro do grupo e trazendo para essa experimentação artística, o que foi muito rico e muito produtivo, assim, pra gente. Nesse momento eu estou estudando a viola caipira, então é uma vontade que eu tenho de pegar esses estudos, esses ritmos, essa sonoridade latino-americana e trazer para a viola e usar ela em cena. A escolha da viola caipira se deu porque no momento eu estava estudando, estava muito interessado em estudar viola caipira, mas também porque a viola é um instrumento tradicional do Brasil. E eu quero me enxergar brasileiro como latino-americano. Eu não quero enxergar essa diferença, essas fronteiras, que na verdade elas não existem. Elas existem por nome, mas tá sempre se influenciando. Inclusive eu descobri, estudando vários ritmos, que muitos dos ritmos tradicionais na viola são de origem paraguaia, são de origem boliviana. Então, a vontade de usar a viola foi de trazer essa sonoridade, esse sotaque brasileiro que a viola tem, para conectar com esses ritmos latino-americanos, que são tanto brasileiros quanto também de países vizinhos. E uma coisa que surgiu muito legal, a sensação de tocar esses ritmos na viola, com essa sonoridade brasileira, com esse sotaque brasileiro, foi quase como uma sensação de estar falando um portunhol, em que a gente tá querendo comunicar algo em castelhano, mas está falando com o nosso sotaque brasileiro. Então, a sensação que eu tenho ao estudar e ao tocar e ao ouvir depois tudo isso é um pouco essa mistura de sotaques, assim. Inicial foi mais um estudo, um reconhecimento desses ritmos, entender eles, experimentar eles em vários instrumentos. Primeiro eu peguei muita coisa no violão e no tambor, na caixa de folia, e depois eu passei ele para a viola, que foi da onde surgiu essa sensação de mistura de sotaques. Uma coisa legal que eu senti também é que um dos instrumentos tradicionais em outros países, principalmente na região dos Andes, é o charango, que ele é um instrumento que ele é menor, ele tem um som mais agudo do que o da viola, mas por ser de cordas duplas, ele dá uma sensação e uma forma de tocar, uma pegada que se assemelha entre os dois instrumentos. Uma forma de rasguear, a forma de usar a unha, as formas de levada, elas se assemelham um pouco mais, e eu percebi que alguns ritmos ficavam mais característicos na viola caipira do que no próprio violão. Então, desses vários ritmos estudados,
alguns deles que compuseram a dramaturgia e o disco e as composições que estão no disco, foi, por exemplo, tem o Baião, que já é bem tradicional do Brasil. Também aqui no Brasil teve a capoeira, que eu tentei fazer a pegada do berimbau na viola. Também o maracatu, que é um ritmo que normalmente é uma caminhada e ela é de percussão, mas eu tentei trazer os ritmos da percussão na viola. Tem a cueca, que é um ritmo tradicional chileno. Tem o huayno. Também teve a samba com Z, que não é o samba brasileiro, que a gente está mais acostumado, mas é um ritmo muito tradicional na Argentina. Que foi legal experimentar essas formas de rasgueado, que normalmente é no violão, na viola, ver a diferença de sotaque que traz. Também nesse rasgueado, a gente estudou a chacareira. Um ritmo que me surpreendeu, que ele é muito tradicional da viola caipira, ele é muito tradicional dos grupos e das duplas paulista, mineira, goiana, que é o ritmo da guarânia. E nesse estudo dos vários ritmos eu descobri que, na verdade, a guarânia ela surge ali ela surge no Paraguai. E o Brasil bebe muito por conta da fronteira. Eu achei isso muito interessante, de ver como, na verdade, a gente está sim conectado, mesmo quando a gente não reconhece. Quando eu avistei por ela, caminhando em sofrimento. Outro ritmo que a gente utilizou também foi o cururu, que foi muito legal, que ele serviu de inspiração para um personagem. Um outro ritmo que a gente trabalhou também foi o carnavalito, que nesse foi o que eu mais senti mesmo, essa conexão da viola com o charango, da forma de tocar, de rasguear. Acho que o primeiro momento da pesquisa foi a escuta mesmo, assim, de se encher de referências, assim, né? Houve um movimento, né, nosso de ouvir muitas referências, né, latino-americanas, muitas músicas, pesquisar também filmes, documentários que aproximassem a gente. Aí depois de estudar bastante, teoricamente, e nos instrumentos, esses ritmos, aí a gente foi fazer um treinamento musical mesmo, com a outra atriz, a Emily. Cantamos junto algumas músicas, em vários momentos a gente estava escutando, estava fazendo exercícios, jogos, improvisações, utilizando desses ritmos, utilizando dessa sonoridade, mas também um treinamento musical mesmo, assim, de ensinar o ritmo, de pegar um tambor e vamos tocar junto.
vamos entender esse ritmo é assim, vamos fazer junto. E foi um trabalho que eu acho que tende a enriquecer o grupo, porque vai agora dando técnica pra gente desdobrar isso para qualquer outra língua, para qualquer outra temática que a gente quiser. E musicalizar mesmo nesse lugar de a gente experimentar tocar instrumentos, fazer aula de canto, aula de voz, ter noção de afinação, trabalhar, né, o ritmo, melodia, e dentro desse lugar foi um lugar bem desafiador para mim, porque a música sempre foi algo que me deixou muito travada, assim. E aí foi um processo bem vagaroso, assim, né? E que ainda também tá acontecendo. Traziam pra gente as corporalidades que os ritmos traziam, e aí aos poucos a gente foi mesclando essa pesquisa que começou mais dentro de um lugar musical, né? Mas aos poucos ela foi migrando também para um lugar de explorar também o corpo que esses ritmos que a gente estava pesquisando trazia, que esses instrumentos que a gente tocava nos dava, assim. E a gente começou a incluir as máscaras no meio disso tudo, jogar também, né, com a música, com os instrumentos, criar cena a partir disso. E aí, a partir do momento que a gente começou a levantar coisas, também veio a questão, né, da dramaturgia, assim. Então, a gente tinha também o que a gente queria falar, né? E aí, a partir dessas experimentações, a gente foi começando a compor músicas, começando a compor cenas, e isso foi criando uma dramaturgia, né, assim. E aí então a gente foi para a experimentação, das provocações. O que essa sonoridade provocava a gente? A gente começou a encontrar outros lugares nos apoiando nesse lugar mais sonoro, né? Para conseguir construir cenas, assim. Então, trazer essa energia traz esse lugar da seca, uma energia que traz uma cena que traz esse lugar do festejo, né? E brincando com esses nuances, assim. Então, por exemplo, o meu personagem, o João Burrico Violeiro, ele já surge com o nome Violeiro, esse é o pronome que acompanha ele, que é um personagem mais velho, sertanejo, trabalhador do campo, mas que gosta de tá nas festas tradicionais, de estar tocando junto com a abuelita, que é essa personagem sagrada. Então, para a construção do corpo dele, da voz, das características e de todo o subtexto dele, está muito embebida a figura do músico tradicional, do violeiro. A gente sabia que a gente queria contar a lenda da Abuela Grilo. E a gente queria gravar um disco que tivesse músicas que contasse essa história. As músicas tinham que dar conta de contar essa história. Né? Que eu acho que foi também um processo muito legal. A criação das músicas, assim, que surgiam de situações que a gente improvisava ou que a gente sabia que a gente queria que tivesse. Então, a partir disso, a gente começou a também a escrever as músicas e a escrever um roteiro, né? Em um momento na história, na dramaturgia que a gente estava desenvolvendo, a Abuela Grilo ela foi embora do seu povoado. Então a gente queria que alguns bichos fossem procurar ela e vários deles vai e não encontra, vai, não encontra, vai e não dá certo até que um dá certo. Então só que a gente não tinha ainda quais eram esses personagens. A gente tinha até o momento só o João Burrico e a Dona Tarta. E aí esses bichos novos surgiram exatamente dos ritmos. Essa parte foi muito interessante. Como resultado dessa pesquisa, assim. Porque quando a gente viu que a gente tinha que criar mais personagens, mais bichos gente, e a gente não tinha ainda,
a gente foi no material que a gente tinha. Então, se a gente queria que esse trabalho soasse como identidade latino-americana, a gente tinha que usar esses ritmos. Dentro da dramaturgia, houve processos onde o ritmo, a partir de um ritmo a gente construiu um personagem, a partir de um ritmo a gente construiu uma cena, né? Então a gente falou, agora é hora de a gente pegar esses ritmos e ver qual animal que pode surgir de algum desses ritmos, que condiz, que parece, que associe. Então o primeiro animal que sai para procurar a Abuela Grilo e não encontrou foi o seu burrico, e a gente escolheu um ritmo que é bem tradicional da viola caipira, que é a guarânia, que é um ritmo mais lento. Então ele toca e conta isso como se ele estivesse caminhando nesse ritmo lento, e ele tá certinho procurando, só que ele nunca vai encontrar ela, porque ele vê ela, ele chama ela, só que como ela tá longe, ela não escuta, ela continua caminhando, e ele continua caminhando lento, e ela caminhando, e ele caminhando lento, e ele nunca encontra ela. O segundo animal que surgiu foi a Dona Sapa. Um dos ritmos que a gente tinha estudado, que a gente queria utilizar, era o cururu. E aí a gente associou cururu, sapo, cururu. Então, a gente primeiro construiu a música a partir desse ritmo do cururu, para contar que a sapa, ela foi procurar a abuela com muito calor, né, naquele tempo seco, viu uma lagoa e não aguentou a tentação. Ela deitou na lagoa e ficou e deixou a abuela embora. E depois voltou para a vila. E depois de construir a música, a gente foi experimentar isso jogando. Qual que é a voz que tem que dar conta de cantar essa música? É uma voz mais nasalada, é uma voz mais fechada, é uma voz mais grave, mais aguda. E a gente foi brincando e achou uma voz que combina. E depois achou um corpo. O outro animal que surgiu foi o macaco. Um dos ritmos que a gente queria utilizar, que traz essa sensação de caminhada também, é o maracatu. E aí a gente achou que soava semelhante, sei lá, a gente pensou em maracatu e associou com o nome do macaco. A gente falou, macaco também é uma coisa boa, tem aqui no nosso continente. Então ele pode ser um animal. Só que o macaco, ele é um bicho ligeiro, ele é esperto. E aí a gente quis brincar, porque também o maracatu ele tem essa coisa. Ele é um ritmo sincopado, ele tem uns tempos fora. O que trouxe pra gente é que o macaco ele vai procurar a abuela, ele é muito ligeiro, só que ele é meio estabanado. Ele esbarra nas coisas e ele é meio distraído. Então ele vai ligeiro, ligeiro, ligeiro para conseguir encontrar a abuela, mas ele não encontra, porque de tão estabanado que ele foi para um lado oposto do que a abuela foi. A abuela foi para um lado e ele foi para o outro. O outro animal que surgiu depois do macaco foi o tatu. O tatu, que também é um animal que está presente aqui no continente, o quirquincho, a gente criou ele a partir da capoeira. Que a gente queria, então, se o macaco foi rápido e não encontrou, então a solução é ir devagar. Então vamos pegar a capoeira, que é um ritmo devagar. Então a história da cena do tatu é que ele foi procurar a abuela e ele foi certeiro, preciso, direitinho, no caminho certinho, só que ele foi lento e não conseguiu encontrar ela também. E aí o último animal, a gente queria que fosse um animal que fosse pelos ares, porque também tinha isso dos elementos. Cada animal ia por um lugar, ia pelas estradas, pela água, pela terra, pelas árvores. A gente queria que fosse pelo ar. E aí a gente pensou, tem um ritmo que condiz muito com o ar, que é um ritmo das montanhas, uma região andina, que é a baguala, que é cantado com a caixa. Então vamos usar a baguala nesse aqui. Que animal que pode ser? Se é no ar, um pássaro. E aí a gente chegou no Bacurau, porque tem lendas que diz que o Bacurau não se a chuva. Então a gente quis que esse último animal que foi procurar ela, ele realmente encontrou ela. E aí quando ele foi trazer ela de volta para a vila inicial, para o povo inicial, eles passavam por vários povos. E o Bacurau ia na frente anunciando que vinha a Abuela Grilo, que trazia a chuva. E um outro momento também que compôs a dramaturgia por conta da música é que a gente queria criar um carnavalito que fosse uma marcha, que fosse uma música que trouxesse união. Então a gente pensou, a Abuela Grilo, então, até o momento ela tinha sido apropriada, ela tinha sido presa. Ela estava longe do seu povo, então o povo tinha que resgatar ela para conseguir cantando em marcha,
esse carnavalito para poder resgatar ela, para ela ouvir seu canto e voltar de volta para o seu povo. Então, para contar essa história, a gente queria que as figuras que contassem fossem bicho, gente. Meio bicho, meio gente. E a gente estava muito interessado em usar algumas técnicas do teatro de animação. Máscaras e boneco, principalmente máscaras. Então, o meu personagem, o seu João Burrico Violeiro, uma curiosidade é que inicialmente era para ele ser uma lhama, porque querendo trazer um pouco essa característica latino-americana, uma coisa mais andina, eu tinha pensado em ser a lhama, esse animal. Só que de tão embebido da viola caipira, e essa lhama com a viola caipira meio que foi se tornando um burro, por conta dessa característica da viola, e foi surgindo esse subtexto do sertanejo. E aí, o corpo dele então foi se adequando com essa coisa de tocar a viola, de segurar, então tinha que ter um certo tipo de corpo. Por ser um sertanejo, um homem trabalhador de idade, então também tinha que ter um peso nesse corpo. A voz dele surgiu muito de pegar algumas músicas tradicionais, assim, raiz sertanejas, e ficar cantando e brincando com a voz, e exagerando no lamento, e dar uns saltos de um grave pro agudo, umas afinadas que depois eu vi que isso se assemelha com o burro também, que ele faz o i-on. Então, pra voz do burro, foi muito legal brincar com essa coisa do lamento, dessa coisa densa. A outra personagem que eu criei e que eu faço é a Sapa Cururu. E a Sapa Cururu, o processo de criação dela foi bem diferente, porque ela surgiu mesmo de um ritmo que a gente estava pesquisando, que era o ritmo do cururu. E aí eu parti o meu processo de criação desse personagem a partir das referências tanto sonoras, né, de ouvir as pessoas cantando esse ritmo, quanto visual também, de ver, né, as mulheres que cantavam cururu, assim. E é muito legal porque a Sapa, ela tem uma pegada meio malandra, assim, um personagem meio malandro. Essa ideia que surgiu, né, dentro dos jogos e da dramaturgia que a gente criou, foi embasando também a construção do meu personagem, assim. E a voz dela é uma voz bem aguda, assim. Então, a música que a gente criou para ela foi uma música bem... Ao mesmo tempo que foi muito divertido, porque era um registro bem diferente para mim cantar, foi um registro muito desafiador também, né? Porque saía muito da minha zona de conforto, assim. E dessa forma, pensando na sonoridade, pensando em como que essa característica de cada sonoridade cria um subtexto para o personagem, para aí criar esse personagem mesmo, criar a história dele, esse subtexto, o que se passa, de onde que ele é, quem ele é, e também o tipo de corpo que ele tem. O que você descobriu nesse processo? Quais os desafios? Um desafio que eu senti nesse processo foi que eu gosto e estou acostumado muito a compor, a criar a partir de um material que já está dado. Então, eu tenho que criar uma música e essa música tem que dar conta de passar essa atmosfera. E já tem um contexto ali. Ou eu tenho que criar uma música que tem que dar conta de contar essa história, tem que dar conta de apresentar tal coisa. E aqui, de diferente, em ter essa criação musical no processo, quando estava tudo aberto, quando a dramaturgia estava sendo construída, os personagens estavam sendo construídos, a música tá junto aqui nesse mesmo momento, foi libertador, de certa forma, de poder criar algo mais espontâneo, sem ter que chegar em algum lugar, sem ter a pretensão de tem que dar conta disso, tem que dar conta dessa história, tem que dar conta de apresentar isso, sem ter que dar conta de algo. Mas que esse esboço, esse material, essa investigação, ela vai gerar material para os outros também.
Então, ao mesmo tempo que foi libertador, mas também teve um desafio, porque eu acho, pelo menos, mais fácil quando, pra mim, né, quando eu já tenho um material, e ali não tinha, tava criando junto. Então, onde que eu vou me apoiar? E o legal foi isso, é que onde que eu vou me apoiar? Na pesquisa, que é a pesquisa dos ritmos tradicionais. Então, quero usar esse ritmo que a gente estudou, vou criar uma música em cima disso e essa música vai gerar material para as outras coisas. Eu acho que isso se torna bem enriquecedor porque abre muitas portas, muitos leques. Talvez, se não tivesse junto, isso não só a música, mas acho que qualquer linguagem, que se ela tá junto, talvez ela abra algumas portas. E se ela não tá, talvez algumas coisas poderiam ter passado despercebida. Então, eu acredito que de diferente dessa forma como foi, é que abre mais possibilidades de chegar em outros lugares. Essas linguagens elas estão se provocando. E isso, de certa forma, se aproxima do objetivo que a gente queria, de criar um trabalho, uma dramaturgia, uma contação de história que aproxime, que inspire essa identidade latino-americana. Utilizando da sonoridade, utilizando da musicalidade, ela está conectando, está dando uma sensação, eu acredito que ela vai dar uma sensação de identidade para quem está assistindo, principalmente para a gente que está fazendo. Essa pesquisa contribuiu muito para a minha formação enquanto atriz, porque eu pude passar por esse processo de musicalização mesmo. Foi muito importante para mim começar a adentrar dentro desse mundo, assim, porque era algo que eu queria muito, me sentir mais apropriada da linguagem da música, assim, e trabalhar também em questão de poder tocar um instrumento em cena e me sentir confiante com isso, assim. Então foi muito legal esse momento de pesquisa, né? E também muito legal descobrir um novo caminho de criação, porque eu acho que o que mais me trouxe esse processo foi como partir dessa outra perspectiva de início de processo nos leva para caminhos totalmente diferentes, assim, que se eu partisse dos lugares que eu já tinha conhecimento, eu tenho certeza que não iam me levar aonde a gente chegou. E foi muito bom experimentar esse desafio, assim, de pesquisar algo novo e gerar uma dramaturgia a partir daí. E eu descobri que eu tinha muita segurança para falar. Eu sentia que quando eu assumia a voz de um personagem, era algo que me dava segurança, mas descobrir também cantar com a voz de um personagem foi algo muito enriquecedor para mim, assim. E foi algo que eu fui percebendo, assim, no fim do processo, parece que fui tomando conta disso, assim, que cantar com a minha voz é muito diferente de cantar com a voz num outro local de registro, assim. E como isso é interessante, assim. E foi engraçado porque eu fui me sentindo mais confortável para cantar, tanto de personagem do que estando de mim mesma, assim. Então, esses lugares, assim, foi coisas que eu fui tateando ao longo do processo. Uma coisa que foi muito legal para mim como ator é que, como os trabalhos que eu fazia como ator, eu sempre, e os cursos, as formações, eu sempre evitava muito usar a voz, eu não me sentia seguro com a voz em cena. O que era engraçado, porque cantando eu não me sentia tão inseguro. O trabalho, as variações, brincar com a voz, no cantar, para mim era confortável, era gostoso. Mas quando eu fazia isso na cena, em jogos de improviso, em laboratórios, eu me sentia desconfortável de usar minha voz. Eu preferia tentar fazer o máximo de comunicação não verbal possível. E nesse processo eu me senti muito mais confortável em treinar a voz por conta que
por a voz do Burrico ter surgido tanto da brincadeira de cantar, de tentar imitar, aproximar com esse canto do lamento, com essa sonoridade, e achar alguns apoios assim técnicos assim de usar a voz mais assim nesse momento, usar a voz mais aberta, explorar mais agudo nesse momento, fechar mais a voz, explorar saltos. Parece que criou vários parâmetros para sentir confortável em divertir, brincar com a voz do burro, e de uma forma que não fosse cristalizada e caricata, que só permitisse fazer algo com uma margem específica, mas que ele tem amplitude de gerar várias coisas. Me senti muito mais confortável e muito mais seguro em usar a voz, tendo muito mais parâmetros para brincar com ela. E como atriz dentro desse processo, eu acho que também me trouxe um lugar de conseguir aprofundar também dentro desse universo da máscara, que foi algo também que a gente adentrou, assim. E de ver quanto a voz e o tempo, o ritmo, que tão presente na musicalidade que a gente descobriu, o quanto ela é forte e potente para esse corpo máscara, assim. Então, dentro do meu universo de atriz também me acrescentou em potencializar coisas que eu já tinha vontade de pesquisar, né? Que era dentro desse lugar do corpo máscara, assim. Então, eu vejo que a musicalidade também me ajudou a entender muitos princípios do teatro de máscara, por exemplo. E me ajudou a expandir esse lugar, assim. Então, foi um processo muito legal e também de construção da voz dessas figuras, assim. O quanto mais apropriado da voz que eu me sentia, parece que o meu corpo também se tornava maior, assim. E é algo que se torna contínuo, né? Que é um processo que a gente começou agora, mas ainda tem muito para crescer esses personagens, assim. É muito ainda para jogar e criar relação um com o outro. Então, foi um start muito, muito potente, assim, que veio agora para esse momento, assim, da pesquisa, né? Também sinto que me acrescentou muito nessa busca que eu estava de identificar como latino-americano, não só como brasileiro. Me conectar com o continente. Eu senti que estudando esses ritmos, estudando essas figuras, estudando essa lenda, colocando isso na prática, jogando com isso, fazendo laboratório, improvisando, se apropriando dessas várias coisas, desses ritmos, dessas sonoridades, dessas vozes, dessa história, dessas personagens. Eu sinto que isso reverberou muito no meu imaginário, na minha identidade enquanto indivíduo, na minha identidade como brasileiro, na minha identidade como latino-americano. Então foi muito enriquecedor para mim dentro desse lugar musical, me acrescentou muito. Acho que me acrescentou também enquanto criadora, né? Atriz, criadora, assim, de partir também desse lugar da sonoridade, é um lugar muito legal. E também me fez aproximar muito da cultura latino-americana, que era algo que eu queria muito trabalhar, e eu acho que a música foi um caminho muito legal, assim, de provocar essa pesquisa, porque a música em si só ela já traz um universo, né, junto com ela, assim. Então, mergulhar dentro dessa pesquisa de identidade latino-americana através desse lugar da musicalidade foi algo que propiciou um lugar de entendimento e um lugar de pertencimento também muito, muito forte, assim. Para a Laluna, eu acho que esse projeto traz muitas contribuições, assim, porque eu acho que ele expande e ele potencializa ainda mais algo que o nosso grupo já vem
tentando investigar, que é esse lugar da junção das linguagens, né? Porque eu e a Amália, a gente vem desse lugar do teatro e o Pedro vem desse lugar da música. Então a gente tem essas duas potências dentro do grupo e que a gente sempre tenta combiná-las, né? Mas como sempre era o Pedro que estava passando por esse momento de transição, né? De se investigar enquanto ator, se descobrir dentro desse lugar, acabava que eu sinto que a música não ficava tão forte dentro do grupo, no sentido de conseguir contribuir para a construção da cena, né? Ela sempre vinha mais depois, assim. E eu acredito que esse processo fez com que a gente repensasse e conseguisse também encontrar um lugar comum de unir ainda mais essas duas linguagens. E eu acho que esse processo mostrou o quanto essas duas linguagens elas conseguem andar juntas, assim. E o quanto isso é potente, sabe? Eu acho que nos deu essa possibilidade de pesquisar e de entender isso, assim. E isso acho que tem muito a contribuir para a gente dentro do nosso trabalho e também é algo que a gente consegue também transmitir para os outros, assim, né? E eu acho que essa pesquisa, ela gera muitas contribuições, assim. Não só para o nosso grupo, né? Como eu já falei, assim. Mas é muito interessante também a gente ter passado por essa experiência para conseguir transmitir ela também para grupos parceiros nossos, para levar essa pesquisa também para outros lugares, assim. Desse lugar onde a musicalidade, a música, o ritmo são propositores de cena, assim, né? De provocar as criadoras e criadores que quando tem a oportunidade de trabalhar nessa multilinguagem, que ela seja, desde o processo, está se provocando. Então, que esse processo de multilinguagem, que ele possa ampliar os horizontes. Eu acho que de contribuição que essa experimentação tem para o grupo, mas também para além do grupo, eu acho que muito esse lugar de inspirar essa identidade latino-americana, que se propõe a criar produtos artísticos e que a gente quer que se desdobre para um espetáculo, a gente quer que se desdobre para outros materiais. Então serão produtos artísticos que estão buscando inspirar esse imaginário, estão buscando ampliar essas referências. Então esse processo que a gente começou a desenvolver agora, eu acho que tem muito a se desdobrar e a acrescentar também para o público que assiste os nossos espetáculos, porque eu acho que com o teatro a gente também consegue muito construir esse imaginário, né, que começa lá da infância. E eu acredito que isso vai contribuir, assim, tanto para um público artista, quanto também para as pessoas que tiverem acesso agora a esses materiais que a gente foi desdobrando ao longo da pesquisa. Chegou sua vez agora de manter sempre viva essa história. Chegou sua vez agora de manter sempre